Oi gente, tudo bem? Aqui professora Tânia Rocha para encerrarmos hoje a última parte sobre como se faz uma pesquisa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de solicitar a vocês que dessem um like para o nosso canal ser mais visualizado, para que possamos levar esse tipo de conteúdo a outras pessoas, que se inscrevessem no canal para receberem todo tipo de vídeo que postarmos, que comentem se quiserem, se acharem apropriado, tá? Mas não esqueçam do nosso like, por favor, de se inscrever, por favor, e comentar se for o caso, compartilhar com outras pessoas também é muito importante. Ok, bora lá. Então, o nosso objetivo hoje é focar a pesquisa no nível Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, saindo desse patamar de produção a nível superior, ok? Digamos que eu sou professora de História e resolvi dizer o seguinte para os meus alunos: vocês terão uma tarefa para fazer e me entregar daqui a uma semana, que é uma pesquisa sobre a escravidão no Brasil. Parece fácil, parece simples. Ok, eu tenho agora o título da minha pesquisa. Lá no ensino superior era o tema que eu tinha que delimitar. Aqui basta eu ficar com o título, a escravidão no Brasil. Eu posso colocar um período da história, por exemplo, no Brasil colônia, no Brasil império. Digamos que eu escolhi o Brasil colônia, ou que a professora deu o Brasil colônia como sendo o título da minha pesquisa. Beleza, eu já tenho o título, eu já sei que eu tenho que entregar tal dia. Segundo passo é eu levantar a bibliografia, ou seja, quais são os autores que eu vou utilizar para escrever sobre esse assunto. Digamos que eu escolhi 2 autores para fazer a minha pesquisa, ou 3 autores, tá? 2 ou 3. Ok. Já estou com os meus livros em mãos, ou já sei qual é o site que eu vou pesquisar isso, desde que não seja blog e Wikipédia, né? Seja um site de escola, um site com credibilidade, tá? Mas eu não aconselho muito essa coisa de site, porque implica também vocês dizerem de que site vocês estão retirando. É um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer sim. Muito bem, vamos lá. Nós vamos perceber que no processo de escrever existem várias tipologias, tipos de textos. Então nós temos textos com a estrutura, por exemplo, de uma paródia, né? Onde eu vou inventar a letra de uma música para escrever o texto. Texto que tenha, por exemplo, a estrutura de uma receita de bolo, onde eu vou criar uma receita de bolo para escrever o texto. Texto que tenha a estrutura de uma paródia, de uma receita de bolo, de uma receita de remédio, enfim. Mas geralmente a minha professora vai dizer para mim, eu tenho que perguntar para ela, é evidente, né? Qual é o tipo de texto que ela quer. E aí ela vai possivelmente dizer para você assim: olha, você tem que explicar sobre esse assunto que você pesquisou. Logo, o texto que você vai usar é denominado de texto descritivo, onde você descreve sobre a escravidão no Brasil colônia dentro da pesquisa que você está fazendo. Chama-se descritivo, porque você vai explicar o assunto. Poderia ser um texto narrativo? Poderia, onde você vai contar uma história, né? Era uma vez um local que foi descoberto em 22 de abril e denominado de Brasil. Mas não é também muito aconselhável.
ou argumentativo, que é um outro tipo de texto. Então veja, são 3 tipos: narrativo, descritivo e argumentativo. As tipologias têm várias estruturas, né? Pode ser receita de bolo, pode ser paródia, enfim. Mas vamos nos focar nos tipos de texto. Geralmente vai ser narrativo, aquele texto que você conta uma história; descritivo, aquele texto que você explica sobre o assunto que a professora está pedindo; ou argumentativo, que é aquele texto mais bem elaborado e crítico, geralmente utilizado no nível superior. Então, digamos que seja narrativo, você vai explicar sobre a escravidão no Brasil. Beleza, como é que você vai fazer? Você já tem 2 autores que você selecionou. Você selecionou o Silva, o Antônio Silva, e o Alberto Souza. Perfeito. Esses 2 autores falam sobre a descoberta, a escravidão do Brasil na época da colônia. Ok, eu agora não posso abrir esses livros e simplesmente copiar ou fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa fonte, né, desse material meu de pesquisa, e enviar para minha professora, porque é cópia, e cópia é plágio, e plágio não pode fazer de jeito nenhum, né? É crime. Você já colocou um like aí pra gente? Coloca, por favor. Aí, legal. Não esquece, né? Por favor. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá, gente? Olha, eu vou explicar, então, sobre a escravidão no Brasil colônia. Aí, como é que eu começo o meu texto? Eu começo compreendendo que o texto se divide em pequenos textos que são parágrafos, né? Um pequeno texto dentro de um textão. Muito bem. Digamos que eu inicie o meu primeiro parágrafo colocando que, de acordo com Souza, não preciso colocar obra, nada disso, abro parênteses e coloco o ano do livro. Fica compreendido que a escravidão no Brasil ocorreu da forma tal, tal, tal. Certo? De qual artifício para fazer essa pesquisa vocês estão se valendo? Da citação indireta, também denominada de paráfrase. O que é isso? Isso é aquele assunto que você lê, cuja ideia é do autor, não é sua, mas você reescreve, você compreende aquela ideia e escreve com as suas palavras. Porém, você tem que citar o autor, o sobrenome dele, vírgula, e o ano dentro do parênteses. Seja iniciando a frase, tá? Que daí o sobrenome não precisa estar dentro do parênteses, pode ser em minúsculo e só o ano dentro do parênteses. Se for no final, você coloca dentro do parênteses o sobrenome em maiúsculo, vírgula e o ano. Digamos que foi o Souza que você utilizou. Perfeito, você compreendeu daquela forma, você utilizou a ideia daquele autor e, portanto, não é plágio, não é crime. No final, que você já descreveu sobre a escravidão no Brasil, você então faz uma pequena conclusão, um pequeno texto, parágrafo, né, pequenininho, sem muitas delongas, onde você coloca ali os principais pontos da escravidão no Brasil. Bom, e esses autores que eu usei como paráfrase ou como citação indireta? Eu coloco depois da conclusão um títulozinho assim, ó, referências bibliográficas. Aí eu coloco o nome desses autores, que eu ponho o sobrenome, vírgula, o nome, ponto. Depois o nome do livro em negrito,
ponto. Aonde que ele foi editado? Digamos que foi em São Paulo, 2 pontos. Qual foi a editora? Digamos que foi a Ática, vírgula, e o ano, digamos que foi 2015, ponto. E assim eu faço com um autor seguinte que eu também utilizei, tá? Seu trabalho, do ponto de vista da formatação e da apresentação, vai ficar show de bola. Agora, o conteúdo vai depender dos autores que você vai escolher para fazer a sua pesquisa. Não esqueça de colocar um cabeçalho, né, para que a sua professora saiba quem é você, com o nome completo, a sua turma, o turno que você estuda. Pode colocar também o nome primeiro daí, né, o nome da sua escola, enfim. Mas esses detalhes a sua professora ou o seu professor vai lhe informar adequadamente. No entanto, para que não seja cópia, você vai se valer da paráfrase ou da citação indireta, também utilizada muito no ensino superior. Valeu? A gente espera ter ajudado, sobretudo os estudantes aí de menos idade, né? E que possamos ir em frente aí com as nossas dicas pedagógicas e educativas. Um grande abraço, foi um prazer revê-los. Põe o like aí. Tchau, tchau.